problema do século XXI é que nada mais é perfeito. Não nos deixamos mais ser enganados, nem pela TV. Você não encontra mais nem a família perfeita nos programas da tarde de TV. Bom, talvez em comerciais de margarina. Essa onda de desilusão não poupou nem os super-heróis. Os super-heróis do século XXI não são mais como os de antigamente. Ou é só a impressão minha? Eu não sou especialista nessa área, mas nas histórias em quadrinhos que eu lia, o super-homem nunca teve crise de identidade. Hoje, o Homem-Aranha não sabe se ele quer começar uma família ou ser fora da lei. O Batman faz birra, enquanto o Coringa explica-lhe confiantemente como funciona o mundo. Essas fraquezas óbvias refletem o estilo dessa época. Mas uma coisa não mudou. Na batalha final, os heróis nunca falham. Ninguém ia querer ver algo diferente. Por que não? Porque só conseguimos tolerar as crises dos super-heróis temporariamente. Parece que ainda torcemos pelo ideal, né? Nós ainda amamos figuras fortes, bonitas, vitoriosas. Dúvidas e conflitos? Sim. Para criar simpatia pelo personagem, para aumentar nossa atenção. Mas no final, os bons mesmo são os mocinhos. Eles são certamente superiores. A humanidade simplesmente deseja perfeição, em qualquer forma. Alguns treinam seus corpos para feitos extremamente atléticos, enquanto outros ambicionam a aparência perfeita. Alguns consomem produtos caros, outros viajam pelo mundo em busca do seu próprio paraíso. Ainda assim, outros buscam pela perfeição da música, da arte e da literatura. E mesmo que sejamos parte da mídia, todos temos nossos ídolos. Queremos que eles sejam perfeitos. Nós os admiramos. Em nossos relacionamentos amorosos, também buscamos pelo ideal. A supermulher ou o homem dos nossos sonhos. Pelo menos, nos deixamos sonhar com isso. E não importa a nossa idade. Christine aparentava ser uma pessoa pequena e sensível. Ela descobriu o homem de seus sonhos na faixa dos 20 anos. Christine imediatamente ficou fascinada pelo comportamento alegre e aventureiro dele. Havia algo sensual e selvagem nele. E ela não esperava esse jeito vindo de alguém que logo seria pastor. Era uma combinação celestial, piedade e masculinidade. Ela o adorava, ela precisava dele, ela amava quando ele prestava atenção nela. Ela não queria viver sem ele. O que ela experimentou é algo totalmente natural para quem está apaixonada. Qualquer um que alguma vez já se apaixonou por outra pessoa sabe que você não fica simplesmente entusiasmado. Você também projeta todos os seus sonhos e desejos naquela pessoa. Tudo se move em volta dele ou dela. Você investe muita energia para agradar aquela pessoa. E você espera uma vida completamente nova. Assim como pessoas apaixonadas, nos tornamos devotos. E dezenas de letras de músicas expressam essa intensidade, como
Você é o sol, as estrelas, a lua. Você é o meu mundo, você é minha vida. Ou tudo que eu faço, faço por você. Tome a minha vida, eu a daria, eu a sacrificaria. Essas palavras parecem grandemente exageradas, vistas de uma perspectiva neutra, mas não as tornam menos atrativas. Nós queremos sentir isso. Nós queremos encontrar alguém a quem possamos nos doar, por ela ser tão fascinante. Essa vontade de se entregar a alguém nos torna humanos e nos torna extremamente vulneráveis. Adorar alguém também significa que estamos dando poder àquela pessoa sobre as nossas vidas. Eu estou fazendo a minha felicidade depender de outro alguém. Estou deixando outra pessoa determinar o meu destino. Tome a Christine, por exemplo. Ela se casou com o homem dos seus sonhos após 1 ano, mas 2 anos depois ela se mudou de volta para a casa dos pais, divorciada e com um bebê. Numa crise pessoal, o seu marido desistiu do pastorado para se tornar um soldado. Mas isso não foi suficiente para ele. Numa tentativa de se livrar de qualquer e de toda a responsabilidade, ele traiu a sua jovem esposa e, finalmente, se afastou completamente dela e de sua filhinha. As feridas emocionais de Christine eram bem profundas, nós entendemos a razão. Ela não somente perdeu o amor de sua vida, mas seu dinheiro, sua autoconfiança e a confiança nos relacionamentos em geral. Por algum tempo, ela lutou contra a depressão. Ela, Christine, teve que reconstruir sua autoestima do zero. Eu queria que a experiência de Christine fosse um caso isolado. É claro que a história e o desapontamento dela estavam na extremidade da escala. Mas todos nós conhecemos inúmeros casos onde pessoas se tornam dependentes de outras. Pessoas que não merecem devoção. Parece que cada vez algo é destruído dentro delas. Eu tenho notado que não é só em relacionamentos que nós somos humilhados. Porque não importa o quanto eu idealize ou glorifique, isso influencia a minha vida. Isso se torna uma referência que me define. Por exemplo, se eu sou fascinada pelo mundo da moda, por corpos perfeitos de Photoshop, então eu me julgo por esse ideal. Então, é claro, eu me vejo gorda, torta e deselegante. E se o mundo dos ricos e seu status magicamente me atrai, eu sempre serei envergonhado do que eu tenho. E esses são somente 2 exemplos clássicos. Quantos complexos de inferioridade resultam de uma falsa idealização? E quantas consequências ruins acontecem por causa de objetivos indignos? Nós valorizamos as coisas erradas. Deixamos-nos ser enganados. E se você não adora ninguém, mas faz de você mesmo o centro? Então você pode estar andando em círculos ao invés de crescer. Sua vida é solitária. Você humilha a si mesmo.
Mas é possível simplesmente sair do sistema? João conseguiu, pelo menos por algumas horas. Em uma visão, ele simplesmente passou por uma porta aberta e de repente estava em um mundo totalmente diferente. Tão diferente que quando ele tentou descrever, chegou ao limite da linguagem. Não havia palavras para o que ele viu. E logo foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. João deu seu melhor, mas ele não tinha chance. O centro da sua visão foi indescritível, poderoso, divino, o Rei do Universo. Sua luz, seu poder, sua aparência não são deste mundo. Até mesmo os seres que estão continuamente em sua presença ainda não se acostumaram com a perfeição e santidade dele. Em sua visão, João vê 4 seres no trono. Possivelmente, essas são as criaturas mais brilhantes e poderosas descritas em toda a Bíblia. Mas, com toda a sua genialidade, eles têm apenas uma coisa em mente: a grandeza de Deus. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo o sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Isso faz sentido. Deus é a origem. A posição dele é o início da cadeia, não existe nada antes dele. Não importa o que nos impressiona. Beleza, inteligência, talentos, na verdade, essas coisas só existem porque Deus as criou. Ele é tudo isso em perfeição, absolutamente inalcançável. Sem Ele, somos pó. Tudo é pó. João, ele viu o trono. E esse trono que vai além da nossa percepção, o anseio pela perfeição, ele encontra o seu cumprimento. A razão disso não ser tão fácil para nós é por causa da batalha entre Miguel e o dragão. E porque o dragão continua sua guerra na terra mesmo após a sua derrota. No capítulo 12, no livro do Apocalipse, nos deparamos com isso, e nos capítulos seguintes, 13 e 14, vemos como esse conflito se agrava. Cada vez mais trata-se de uma questão: quem é mais importante para ficar no topo? Quem é mais digno de adoração?
E a conclusão, no clímax do capítulo 14 é: adorai o Criador dos céus e da terra. Criador do universo. E com isso, o último livro da Bíblia nos leva novamente ao primeiro, ao início. Que desafio acreditar hoje em dia na criação. Acreditar no Criador do universo. Mas a Bíblia diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Tudo estava muito bom. A Bíblia diz: Deus falava e as coisas aconteciam. Ele trouxe as coisas à existência de uma forma completa. Toda criatura era perfeita. Não havia luta pela sobrevivência ou cálculos complexos que levavam à explosão da criação. Foi a sua palavra. Você sabe o que isso significa? Que a vida é um presente. O valor do homem não pode ser encontrado na sua habilidade de sobrevivência. A humanidade não precisa criar o mundo natural. O Criador faz isso por ela. Podemos simplesmente existir, uma existência perfeita, e ficarmos tranquilos. Somos extremamente valiosos, sem precisar fazer nada. Que contraste com as atitudes de hoje. Nós somos além do Éden. Toda a natureza é caracterizada pela luta pela sobrevivência e toda a nossa sociedade pela competição. Será que o Criador se esqueceu de nós? O livro do Apocalipse diz que não. Nós é que nos esquecemos dele. Ele é adorado por todo o universo, menos por nós. E é por isso que nós, como humanos, estamos nos esquecendo da coisa mais importante: a nossa identidade, o conhecimento da nossa origem, o nosso significado, o nosso valor. E ainda temos muito valor, não importa o quão sejamos imperfeitos. Se nós conseguimos nos colocar perante Ele agora, onde João também estava, e percebemos que somos suas criaturas, nada mais nem nada menos, então poderemos ser curados do nosso problema crônico. Primeiro, não precisaremos mais buscar um ideal duvidoso. Segundo, não teremos que nos colocar sempre à prova, mas simplesmente aceitar que nós somos importantes. O que adoramos além de Deus rouba a nossa dignidade. Deus nos dá a dignidade. É por isso que o livro do Apocalipse está certo quando diz que somente Deus é digno de estar acima de todas as coisas.
tempo, o famoso escritor cristão Max Lucado lançou uma série de livretos infantis. Dentre eles, há 2 que contam a história do personagem Punchinello. Ele vive em um mundo de figuras de madeira. Neste mundo, eles desenvolveram um sistema para avaliar um ao outro. O maior e mais belo tinha mais e mais estrelas do que os outros. Já as figuras comuns, por outro lado, ganhavam uma marca negra contra a vontade delas. Punchinello sofre por causa dessa pressão, até o dia em que conhece Lúcia. Por uma razão ou outra, as marcas não ficam nela, nem as boas e nem as ruins. Ela vive de forma tranquila. De acordo com ela, a razão de sua tranquilidade eram as visitas diárias que ela fazia ao entalhador, que criava os bonecos. Punchinello hesita por um bom tempo, mas finalmente encontra coragem para visitar o entalhador. Ele e o criador desenvolvem uma conversa emocionante. Punchinello descobre que as marcas negras só grudam nele porque ele se preocupa demais com o que os outros pensam dele. Por que nada gruda na Lúcia? Porque ela acha que o que eu penso sobre ela é o mais importante, explica o mestre. Venha me ver todos os dias, ele sugeriu, para que eu possa te lembrar do quanto você é importante para mim. Naquele dia, Punchinello perde a sua primeira marca negra. O livro foi escrito de uma maneira sensível e é belamente ilustrado. Na verdade, não é um livro para crianças. Nós crescemos e ainda sofremos com as pressões. Somos comparados a outros e esperamos ser perfeitos. Eu, muitas vezes, desejo me distanciar do que as pessoas pensam sobre mim. E o lugar onde eu posso vivenciar esse alívio é no trono de Deus. Você não pode compará-lo com ninguém. E ele ainda percebe a minha existência. Eu coloco a minha coroa aos pés dele. Sempre que eu adoro o meu Criador, eu sei quem eu sou.